Capítulo 21. Renovação intelectual. Surgimento da escolástica. Uma série de fatores externos influenciou o renascimento intelectual dos séculos XI e XII. Esses fatores incluíram o movimento da paz associado à Cluny, os esforços da reforma monástica, o crescimento da monarquia papal, que atraiu clérigos e advogados para Roma, e a controvérsia da investidura, que provocou o estudo das leis e a produção de uma literatura em forma de livreto. Fatores também incluíram a expansão do intercâmbio e do comércio, com o desenvolvimento resultante da vida urbana, a estabilização política, que trouxe o maior grau de paz interna e comunicação mais fácil, o aumento da prosperidade, que poderia pagar pela cópia de manuscrito, e criação de obras de arte, e traduções de obras filosóficas e científicas do árabe e do grego, resultado do contato com muçulmanos e gregos. Enquanto esses fatores definiram um contexto, os movimentos intelectuais raramente puderam ser atribuídos somente a aspectos externos. Mosteiros administraram escolas externas de arte liberais para aqueles que não ingressaram na vida monástica, bem como as escolas dentro dos mosteiros para a formação dos seus monges. Eles deram ênfase à formação espiritual por meio da leitura da Bíblia, dos pais da igreja e da participação na vida litúrgica. Os mosteiros mantiveram a chama da aprendizagem acesa, mesmo em tempos difíceis. Um mosteiro sem biblioteca é como uma fortaleza sem armas. Provérbio medieval. Ao longo do tempo, as escolas catedráticas para clérigos desenvolveram uma diferente abordagem à aprendizagem, ao contrário das escolas monásticas. As escolas da catedrais colocaram relativamente mais ênfase em lógica e em filosofia. O antigo aprendizado apoiava-se na autoridade moral própria do professor e era principalmente de caráter oval. A nova aprendizagem, que começou a crescer no final do século XI, baseou-se no debate e na argumentação e tornou-se cada vez mais fundamentada em textos escritos. Inicialmente, a ética era o elemento dominante no ensino das artes liberais. Em 1180, no entanto, a filosofia não era mais a disciplina prática de uma vida virtuosa. Em vez disso, tornou-se uma disciplina teórica focada na dialética e na metafísica. Enquanto a teologia monástica estava disposta a admirar o divino, a teologia escolástica começava a especular. Essas mudanças na educação foram anunciadas por Berengário e especialmente Abelardo, que desafiaram seus mestres, ultrapassaram a tradição e iniciaram uma nova abordagem, a qual substituiu o debate fundamentado pela autoridade pessoal. Como resultado dessas mudanças, o centro da educação mudou no século XII, de escolas monásticas para escolas catedráticas, e a partir delas surgiram as universidades. O professor nas escolas catedráticas era comumente conhecido como erudito, e o novo aprendizado floresceu e foi chamado de escolástica. Havia algo novo na vida intelectual dos séculos XI e posteriores, mas o termo escolásticas tem sido usado de muitas maneiras e, para que a palavra não seja inútil, deve ser dada uma definição cuidadosa de seus diferentes elementos. Começaremos com algumas características gerais da atividade intelectual dos séculos XI ao XIV e, em seguida, retornaremos às fases iniciais do renascimento intelectual. 1. Aspectos da escolástica. Por que tamanha ênfase do estudo da escolástica foi direcionada ao seu uso na dialética e na filosofia? É relevante lembrar a importância que teólogos escolásticos deram ao estudo da Bíblia. A explanação dos livros da Bíblia foi de grande importância na educação escolar. Anotações feitas à Bíblia Latina foram compiladas por muitos desde a época carolíngia, mas elas tornaram-se padronizadas no século XII como um livro-texto para cursos básicos de teologia. Anselmo de Laon foi fundamental nesse desenvolvimento, o qual coletou o texto dos pais da Igreja e organizou comentários explicativos junto ao texto bíblico.
A atividade prosseguiu em sua escola na Catedral de Laon e resultou na Glossa Ordinária, que começou a circular por volta de 1130. Foi revisada posteriormente por Pedro Lombardo e tornou-se o comentário bíblico medieval padrão que foi utilizado de forma ampla como obra de referência. A escolástica foi uma cultura baseada em escritos. A escritura foi um texto principal, porque colocaram os seres humanos em contato direto com o divino. Comentários sobre as escrituras, escrito dos pais da igreja, texto de Aristóteles e anotações sobre ele também possuíam autoridade. A produção e o estudo de comentários sobre os textos foram importantes para a escolástica. Esses textos eram tão ricos e inesgotáveis que desafiaram os esforços humanos para compreendê-los plenamente. Pensadores escolásticos começaram com a premissa de unidade doutrinária. Aparentes contradições nos textos oficiais levaram à exploração da relação de autoridade e razão. A escolástica pode ser definida em relação à atitude, confiança na razão, ao método raciocínio dialético, ao conteúdo questões filosóficas universais e à forma reunião de textos e argumentos a favor de um assunto e contra ele. Quanto a atitudes, escolásticos foram caracterizados por uma grande confiança nos poderes da argumentação. Eles estavam convencidos de que não há contradição entre fé e razão. Anselmo estava mais convencido do que a maioria. Ele procurou demonstrar as propostas da fé, a existência de Deus, a Trindade, o pecado original e a expiação, usando apenas a razão. Pensadores recentes foram mais castigados em suas expectativas acerca do que a razão poderia realizar, mas foram cuidadosos na utilização da razão para explorar questões relacionadas à fé. Dentre quase todos eles, a confiança nos poderes da razão humana foi balanceada pela humildade na presença do divino. Entre alguns escolásticos, uma mudança sutil ocorreu por meio do qual a autoridade da razão assumiu a posição anteriormente ocupada pela autoridade dos pais da Igreja sobre quem eles comentavam. Quanto ao método, os escolásticos empregavam raciocínio dialético, que historicamente significava discussão oral, usando perguntas e respostas. O método escolástico era uma técnica de interpretação de textos e ensino que envolvia distinções, definições e debates. O método implicava a apresentação de um problema, expondo argumentos a favor e contra e propondo uma solução. Autoridades eram citadas em lados opostos das indagações, e algum tipo de reconciliação foi procurado. Dessa maneira, os teólogos escolásticos estavam envolvidos na produção de comentários, levantando questões teológicas e harmonizando textos oficiais. A convicção fundamental era de que somente por meio da combinação de verdades parciais inadequadas poderia obter-se uma percepção de toda a realidade. Os escolásticos certamente não foram os primeiros pensadores cristãos a usar a razão, mas eles procuraram demonstrar e expor as verdades da religião pela lógica. O estudo da dialética ou lógica era a área onde o renascimento intelectual apareceu pela primeira vez. A escolástica foi caracterizada pela aplicação do raciocínio crítico para questões da fé. Por essa razão, os primeiros escolásticos interpretaram a relação entre universais, conceito de classe retornando às ideias de Platão e particulares representantes individuais de uma classe. Dessa maneira, a escolástica dava importância em seu conteúdo a um problema filosófico especial. Cada aluno, mesmo na Idade das Trevas, estudou a Isagoge, Introdução à Lógica de Aristóteles, escrita por Porfírio e traduzida para o latim por Boécio. A passagem crucial que levantou a questão dos universais foi a seguinte: concernente a gêneros, classes de objetos com características comuns e espécies manifestações de uma classe maior, saber se eles têm uma existência substancial, realismo, ou consiste apenas de conceitos intelectuais, conceitualismo e posteriormente nominalismo.
ou têm uma existência substancial, se são corporais ou incorpóreos, se são separáveis, realiza o extremo, das propriedades sensíveis das coisas ou partículas do sentido, ou estão apenas nas propriedades, realismo moderado, e subsistindo sobre elas é algo que me absterei de determinar. Uma questão desse tipo é muito profunda e requer uma investigação mais extensa. Na realidade, essa questão tem ocupado escolásticos durante 4 séculos. Realismo, do latim res, coisa ou realidade, referia-se à existência real de conceitos universais, ideias ou formas, e por isso foi usado de modo diferente do termo realismo, como utilizado mais tarde na filosofia. Nominalismo, do latim nomen, nome, referia-se à posição de que um conceito de classe era apenas o nome dado às características comuns dos membros da classe e não tinha existência real de si mesmo. As principais correntes que surgiram foram 3. 1. Realismo extremo. Essa corrente é representada por Anselmo e corresponde à visão de Platão, que disse que os universais têm existência real à parte e antes dos indivíduos. Esse posicionamento, dominante no início da escolástica, foi expressado pela fórmula latina universalia ante re, universais precedem o individual. 2. Realismo moderado. Essa corrente é representada por Tomás de Aquino. E segundo Aristóteles, declara que os universais são reais, mas sempre existem em individualizações autênticas, subsistindo como forma para a matéria. Esse posicionamento, que se tornou dominante no século XIII, foi expressado pela forma universalia in re. Universais são coisas individuais. 3. Nominalismo. Essa corrente é representada por Guilherme de Ockham, o qual disse que os universais são apenas inferências extraídas de indivíduos observadores. Essa linha de pensamento dominante no século XIV foi representada pela fórmula universalia post rem. Universais vêm depois do individual. A forma na qual os escolásticos mais tarde apresentaram seus argumentos foi desenvolvida a partir de seus métodos, estando em grande débito com os debates nas escolas e depois especialmente com a compilação de Abelardo das citações oficiais em diferentes aspectos sobre determinado assunto. Desses métodos de ensino derivaram-se os gêneros literários. No ensino, a lectio, leitura, palestras, foi a maneira de ler um texto oficial, seguida de um comentário sobre seu significado. O comentário explicava o significado literal, litera, parafraseava os sensos e, em seguida, o professor declarava seu ponto de vista sobre as questões doutrinárias setentia. Na disputátil, o mestre fazia perguntas, os alunos respondiam a favor ou contra, e então o mestre dava o veredito final. Mesmo a lectio, passando a ser inserida nos comentários, a disputation deu origem a quaestio, o equivalente literário das disputas orais. Na quaestio, 2 pontos de vista opostos eram justapostos. Eles eram discutidos de acordo com várias distinções, de modo a chegarem a perspectivas a partir das quais um elemento de verdade era encontrado em cada uma, ou era possível encontrar uma síntese final. Assuntos vieram a ser discutidos como problemas em seu próprio direito, independentemente dos textos que deram origens a eles. Questionas exegeses originárias do texto bíblico, especialmente das cartas de Paulo, começaram a ser debatidas de forma separada. E dessas discussões surgiu a teologia, como uma disciplina acadêmica separada. Abelardo estava impaciente com o tradicionalismo de Anselmo de Laon, mas esse tipo de disputa combinava com sua mentalidade crítica e criativa. 2. Segunda controvérsia eucarística. A primeira controvérsia teológica em que o novo raciocínio dialético foi empregado nas escolas foi a controvérsia eucarística do século XI. A causa da controvérsia foi o ensino de Berengário, nascido em Tours por volta de 1000 e educado por Fulbert em Chartres. Ele tornou-se escolástico na Catedral de Tours, onde ensinou os alunos a buscar o significado literal e profundo das Escrituras, e não o significado alegórico. Por volta do século XI, as escolas catedráticas tinham começado a tomar a liderança educacional das escolas monásticas beneditinas.
Desde a controvérsia eucarística no nono século, o ponto de vista da presença real física do corpo e do sangue de Cristo nos elementos da Santa Ceia cresceu em popularidade, como um ponto de piedade devocional. O motivo da eclosão da segunda controvérsia foi uma carta que Berengário enviou em 1049 para Lanfranco, antes em Bec e posteriormente a ser bispo de Cantuária, procurando sem sucesso seu apoio em oposição a essa interpretação materialista. A questão para Berengário era teológica, mas tornou-se uma ferramenta da política eclesiástica do papado e da intriga política de seus patronos. A falta de uma personalidade condutiva impediu Berengário de fazer um apelo impressionante, e sua ausência de conhecimento e interesse político tornou um adversário fácil para os políticos astutos e um dialético qualificado como Lanfranco. Após levantar a questão da interpretação materialista dos elementos, Berengário chegou a usar a gramática e a lógica para debater contra esse ponto de vista. A declaração de Jesus, "Este é meu corpo", não significava que a substância do corpo tornava-se a substância do pão, como seus adversários alegaram, porque gramaticalmente o predicado nominativo corpo deveria tomar-se o significado de sujeito da frase, este que é o pão, não o inverso. A menos que a substância do pão continuasse, a afirmação este pão é meu corpo seria sem sentido porque não havia uma referência a corpo. Além disso, qualidades ou acidentes, propriedades sensíveis de objetos, não podem existir a parte de suas substâncias, correta de acordo com Aristóteles. De modo que as qualidades do pão não poderiam existir sem a substância do pão. Além disso, há o ponto óbvio de que uma mudança para uma presença física é contrária aos sentimentos. Sua posição positiva poderia ser descrita como simbolismo dinâmico. Os elementos consagrados não se tornam corpo e sangue, mas produzem os efeitos de Cristo sobre o receptor. Berengário foi condenado em Roma em 1050. Ele recebeu mais tratamento favorável em uma audiência de Tours, onde Hildebrando estava presente com o legado papal. Em 1059, em Roma, Berengário foi forçado a ler uma confissão ordinária e obrigado a lançar alguns de seus trabalhos ao fogo. A guerra literária continuou, mas um concílio em Roma, em 1079, marcou a derrota final de Berengário perante Hildebrando, agora Papa Gregório VII. Os defensores da presença física real, que utilizaram raciocínio dialético em apoio à sua posição, obtiveram sucesso antes do final do século XI, em estabelecer a teoria da transubstanciação como modo de mudança sacramental. Apesar de, no século seguinte, Lanfranco receber crédito por ter derrubado o ensino de Berengário, ele ainda era essencialmente um teólogo monástico com reservas em relação à dialética. O cardeal Humberto foi mais importante no nível oficial, e na controvérsia literária, Durand e Guittimundi foram mais significativos. Dentre os adversários de Berengário, havia tradicionalistas como Pedro Damião, que tomou uma interpretação realista da alteração dos elementos e rejeitou a abordagem dialética. No entanto, sem encontrar Berengário em seus próprios fundamentos da dialética e gramática, não foi possível derrubar os seus argumentos e estabelecer o realismo metabólico, isto é, uma mudança real dos elementos. Lanfranco usou os termos qualidade e essência, e não a terminologia aristotélica de acidentes e substâncias que vieram a prevalecer. Ele comentou acerca dos elementos convertidos em sua essência no corpo do Senhor como conceito, mas não a terminologia da transubstanciação, que é a mudança de substância. Guittimundi popularizou a frase ser alterado na substância. O juramento exigido de Berengário em 1079 incluiu o primeiro uso oficial da frase ser alterado na substância. A palavra transubstântio para mudança nos elementos começou a aparecer por volta de 1140. A ideia era de que a substância do pão e do vinho tornava-se literalmente o corpo e o sangue, mas os acidentes, as qualidades acidentais, aparência, sabor, cheiro, tato, mantiveram-se os do pão e do vinho.
Essa distinção aristotélica foi pertinente à doutrina eucarística no século XIII. O resultado da controvérsia forneceu o que estava faltando para antigos defensores de uma presença real física, ou seja, uma explicação filosófica de como a transformação do pão e do vinho foi efetuada. Anselmo e outros no século XII relacionaram a doutrina da transubstanciação ao restante da teologia católica, especialmente a da encarnação. O Quarto Concílio de Latrão, em 1215, usou a palavra transubstanciação em sua declaração sobre a mudança do pão e do vinho pelo poder divino, no corpo e no sangue de Cristo. Mas os teólogos da época viram esse uso do concílio apenas como a rejeição de uma interpretação não materialista e não como uma declaração definitiva sobre o modo da presença real. Práticas litúrgicas refletiam o desenvolvimento teológico. A partir do século XII, um tipo de comunhão praticada pelos leigos, o pão, foi aceito. A totalidade de Cristo era passada para um elemento e havia menos perigo de derramar ou contaminar o vinho se ele fosse tomado somente pelo padre. Por volta do ano 1200, a prática do erguer a hóstia, vítima sacrificial usada para o pão eucarístico, e o cálice tornou-se comum, então as pessoas sabiam o momento exato da consagração. Falada em latim, não compreendida pela maioria das pessoas. 3. Implicações teológicas das controvérsias aos universais. Quando a questão filosófica dos universais foi aplicada às questões de fé, ela tornou-se crucial para as doutrinas da Trindade, do pecado original, da encarnação e da Igreja. Pode-se ver o potencial da dificuldade considerando-se os pontos de vista de Rosselino, fundador do nominalismo. Ele considerou o fato de que as categorias universais são nomes e não têm existência real. Ele usou substância em seu antigo sentido filosófico de individualismo ou hipótese. Desta forma, aceitando a definição de Boécio do homem como substância racional, ele enxergou somente seres humanos individuais como realmente existentes e homem como só um nome para suas características em comum. Aplicando esse mesmo raciocínio à Trindade, Rosselino diz que cada pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, seria um indivíduo racional. Ele negou que a Trindade pudesse ser nares, uma coisa ou realidade, mas três indivíduos com efeito, três deuses. A deidade não é universal, e cada uma das três pessoas é onipotente e não subordinada à outra. Com tais implicações, pode-se ver que Anselmo quis que esse nominalismo insuficiente fosse rapidamente rejeitado. Rosselino foi importante porque ajudou Anselmo a formular sua própria corrente filosófica do realismo, embora o termo não tivesse sido usado ainda, nem mostrado em seu tratado Fé na Trindade e na Encarnação do Verbo, escrito em resposta a Rosselino. A Igreja do passado tinha um corpus filosófico não disponível na Idade Média. Por isso, a problemática do uno e do trino precisou ser rediscutida. Por causa de Agostinho, a Idade Média Ocidental herdou o realismo platônico, e esse foi reapropriado ao declarar que o universal é um ser, portanto, todos os três são um, os quais são. A interpretação realista das universais forneceu uma forma útil para explicar várias doutrinas. A transmissão do pecado original pode ser reconhecida se houver uma natureza humana verdadeiramente contaminada pelo primeiro pecado, o qual existe à parte dos seres humanos individuais. Na encarnação, o Filho de Deus assumiu essa natureza humana universal. A Igreja, como corpo de Cristo, tem uma existência real além dos indivíduos que são seus membros. 4. Anselmo de Cantuária. O proeminente personagem intelectual do final do século XI e início do século XII foi Anselmo. Sua vida foi escrita por seu discípulo Eadmer, de importância doutrinária, como um dos primeiros defensores da Imaculada Concepção de Maria. Anselmo foi chamado de pai da escolástica, mas é difícil atribuir uma paternidade singular a um desenvolvimento tão multiforme como a escolástica. O uso do raciocínio dialético e a nova abordagem do problema por muitos precederam Anselmo e a forma distinta de tratados escolásticos posteriores derivaram da abordagem de Abelardo. Claramente, Anselmo exemplificou a confiança escolástica nos poderes da razão e empregou a dialética e a forma lógica formal para demonstrar as verdades da fé. Todavia, o seu uso da razão deve ser definido no contexto das circunstâncias intelectuais de seu tempo.
Sua abordagem foi uma resposta à situação dos textos das antigas escolas que estavam sendo tratados não como oficiais para serem citados, e sim como pontos iniciais para novas investigações. A segunda controvérsia eucarística expôs a dificuldade em debater sobre o significado dos textos oficiais. A maneira de contornar esse impasse foi por meio de uma análise cuidadosa das palavras e de seu significado. A lógica poderia fornecer uma demonstração das verdades em vez de simplesmente criar textos oficiais de diferentes visões de um assunto. Anselmo nasceu em Aosta, na Itália, e foi um jovem religiosamente sensível. Ele partiu em 1060 para Bec, na Normândia, famosa pelo ensino de outro italiano, de Pavia, Lanfranco. Anselmo tornou-se padre em Bec em 1063. Nesse período escreveu Monologium e Proslogium e tornou-se abade em 1078. Ele continuou a seguir os passos de Lanfranco, sucedendo-o como arcebispo de Cantuária em 1093. Em um pontificado tranquilo e corajoso, Anselmo defendeu a Igreja contra o controle do reinado de Guilherme o Ruivo, filho de Guilherme o Conquistador. O conflito entre o rei e o arcebispo veio à tona no concílio de Rockingham, sobre o reconhecimento de Urbano II como papa contra o antipapa imperial protegido de Rufus. A maioria dos clérigos estava ao lado do rei, mas Anselmo trouxe os barões para o seu lado. A verdadeira questão era os direitos espirituais da igreja. Anselmo tomou o palio de Urbano do altar, não o palio da mão do rei. O rei veio reconhecer Urbano, mas ele forjou acusações contra Anselmo que o obrigaram a deixar o país. Anselmo foi para Roma em 1097 e depois para Capua, onde escreveu Cur Deus Homo e elaborou sua fórmula de transubstanciação. Escolhido como teólogo do Concílio de Bari em 1098, ele escreveu contra os gregos, sobre a procissão do Espírito Santo, sobre a Eucaristia e sobre os pães sem fermento. Em Bari, Anselmo conheceu Ivo de Chartres, que elaborou a base para o estabelecimento da controvérsia da investidura, adotada em 1122, mas implementada primeiro por Anselmo na Inglaterra. O novo rei da Inglaterra, Henrique I, convocou Anselmo em 1100, mas a recusa deste de submeter-se ao rei fez com que ele fosse outra vez para o exílio em 1103. Quando retornou em 1106, fez um acordo reconhecendo os direitos da Igreja e da Coroa, respectivamente em nomeações para cargos eclesiásticos. Alguns cuidados devem ser tomados para compreender a motivação do raciocínio na abordagem de Anselmo. Ele julgou ser programática a frase "a fé buscando o entendimento" ou o conhecimento, que foi o primeiro título dado ao seu trabalho Proslogium. O slogan de Anselmo era "Creio para que eu possa saber", uma fórmula que derivou de Agostinho e baseou-se nas traduções grega e latina de Isaías, capítulo 7, versículo 9. A menos que acredites, não compreenderás. Anselmo não afirmou que a razão por si só poderia descobrir as verdades da revelação cristã, mas, uma vez que essas verdades eram dadas a conhecer pela revelação e aceitas pela fé, a razão poderia demonstrá-las. Essa abordagem mostra que, na Idade Média, fé tornou-se um termo intelectual, quase filosófico, como era um de seus usos na Antiguidade Clássica. Quando mais tarde Lutero usou fides, ele quis dizer confiança. E os protestantes, consequentemente, tiveram apenas um conteúdo limitado da palavra. O catolicismo medieval, ao contrário, colocou um considerável conteúdo intelectual na fé, como substantivo que incluía todo o depósito da tradição. Embora até mesmo os protestantes considerassem Anselmo um pensador interessante, pela fé ele quis dizer basicamente acreditar e não confiar. Anselmo foi um homem que possuía gentileza e bondade, e que permaneceu como um dos melhores pensadores respeitados na história da Igreja. Ele próprio estava tão cheio de autoridades tradicionais do pensamento cristão e era tão humilde que não tinha conhecimento da originalidade de seu próprio pensamento. Os leitores modernos ainda são cativados pelo encanto de seus escritos e pelo esmero de sua argumentação. Dois aspectos dos pensamentos de Anselmo merecem atenção, particularmente considerados como influentes: suas alegações em favor da existência de Deus e sua satisfação sobre a teoria da expiação. Ambos representam sua abordagem da fé em busca do entendimento. O Monologium de Anselmo procura provar a existência de Deus a partir das características da natureza.
A presença do bem em graus ascendentes de bondade conduz a um bem supremo. O ser aponta para uma primeira causa, o ser supremo, a forma do argumento cosmológico. A hierarquia das perfeições culmina na perfeição de Deus, a Trindade. Na proslogium, também intitulada A Fé em Busca de Compreensão, como mencionado anteriormente, Anselmo procurou combinar esses argumentos em um único argumento abrangente, o argumento ontológico. Até mesmo o tolo que diz em seu coração não a Deus deve admitir que pode haver na mente algo de que nada maior pode ser concebido. Esse algo, no entanto, não pode estar apenas na mente, pois se não existe na realidade, então qualquer coisa que existisse na realidade seria maior. Era uma questão de lógica e natureza do ser. Se, portanto, aquilo além do qual nada maior pode ser concebido está apenas na mente, aquilo que não pode ser concebido é ainda maior do que o que pode ser concebido. Isto é algo que realmente existe. E isto certamente não pode ser, ou, para reformular, o que não pode ser pensado não existe, é maior do que o que pode ser pensado não existir. Então, aquilo que não pode ser pensado é o que não se pode pensar que existe. Outro monge, igual Nilo, respondeu a Anselmo em um apelo ao tolo, argumentando que, embora se possa imaginar a ilha mais bonita, isso não prova que tal ilha exista. Anselmo respondeu que a objeção pode ser aplicada à ilha e a qualquer coisa que tenha início, fim ou composição de partes. Tais podem ser consideradas como se não fosse. Mas ela não se aplica a Deus. Deve-se distinguir a perfeição em seu próprio tipo de perfeição absoluta. O argumento aplica-se ao seu próprio ser, não aos objetivos particulares. O ser perfeito existe necessariamente. Desde Gaunilo, o argumento ontológico tem sido controverso na filosofia. O argumento da validade formal lógica corresponde à realidade, ou o argumento é só um jogo de palavras, uma construção mental. Pensadores tão diversos como Descartes, Spinoza e Hegel seguiram Anselmo. Outros tão variados como Aquino e Kant não aceitaram esse argumento. Anselmo também deu uma grande contribuição ao explicar a expiação, a doutrina central do cristianismo, mas também a sua doutrina transcrita de forma menos fidedigna, nunca objeto de definição conciliar. Cur Deus homo, porque o Deus homem, ofereceu uma prova lógica para a teoria satisfatória da expiação. Uma época marcada pelas teses é a declaração mais coerente do que foi a explicação ocidental dominante acerca da fé cristã. A veneração a Deus argumentou grandemente no Cur Deus Homum de Anselmo. O pecado é tão grave porque ele é contra Deus e esse exige lealdade inabalável. Ao mesmo tempo, o Senhor também se preocupa com o bem-estar do ser humano, junto com a ideia feudal de dar-lhe a Deus o que lhe é devido, a um propósito seu de comunhão humana consigo próprio. O propósito de Deus foi temporariamente frustrado pelo pecado humano. À medida que o pecador, sendo apenas um ser humano, devia fazer reparação pelo pecado, tão grande era a ofensa, já que era contra o Deus Supremo, que só Deus podia fazer a expiação. Daí a necessidade do Deus homem, um tanto Deus como homem. Jesus Cristo, como ser humano, fez o necessário para permanecer justo, mas ele fez algo mais. Ele morreu. A morte era o castigo pelo pecado, de modo que uma pessoa sem pecado, isto é, Cristo não tinha necessidade de morrer. Cristo fez de sua morte uma oferta, sacrifício a Deus, apresentando-se de livre e espontânea vontade. Ele se ofereceu como homem, mas o que fez como homem foi multiplicado infinitamente em seu valor, pois Jesus também era Deus. Ele ofereceu uma satisfação infinita pelo pecado. Usando uma linguagem contratual, Anselmo em seguida diz que Cristo poderia querer a recompensa por seu feito para com os seres humanos, como um meio de redimi-los. Anselmo extraiu seu imaginário do feudalismo, mas sua teoria não era simplesmente um reflexo da teoria judaica germânica. Como aluno de Agostinho, Anselmo empregou motivos mais antigos do que o feudalismo. Grande parte da base conceitual de sua teoria foi devida a uma mudança que havia ocorrido na doutrina sacramental. Na Igreja Antiga, o batismo era o ponto principal da vida religiosa de uma pessoa e o meio pelo qual o perdão era obtido. Ele dava o imaginário da vitória na água sobre as forças do mal, que contribuíam de forma tão poderosa para a teoria clássica da expiação como uma vitória conquistada sobre o maligno.
As ideias derivaram do batismo como uma decisão de um indivíduo renunciar a um modo de vida anterior que não era mais significativo. No entanto, em uma época na qual o batismo era um ato de rotina ministrado a crianças, o acesso ao altar, onde a comunhão com a morte e a ressurreição de Cristo foi obtida, veio agora pela penitência, que era o sacramento em que as pessoas estavam conscientes de ter seus pecados declarados perdoados. Nos séculos XI e XII, viram a formulação doutrinária dos sacramentos da Santa Ceia, transubstanciação e da penitência, reparação e redenção. Assim, sacrifício e satisfação tornaram-se categorias chaves e forneceram ideias para a teoria da expiação de Anselmo. Com a visão de que a Santa Ceia era consubstancial em Jesus Cristo, isto propôs mais do que uma participação com Cristo da que era associado ao batismo. E essa participação não era com o Cristo vitorioso no início do batismo cristão, mas com a humanidade sem pecado que foi para a cruz. O centro do interesse agora era Cristo na cruz. As primeiras representações da crucificação do V século em diante retrataram o Cristo vitorioso que reina a partir da cruz. A arte do final do século XI começou a readquirir uma ênfase na humanidade de Cristo, o que gerou um novo interesse nos seus sofrimentos e nas suas feridas, que vieram a ser a mais completa expressão no século XIII. O Novo Testamento emprega uma série de cenários para transmitir a realidade da expiação. Justificação, reconciliação, sacrifício, redenção, vitória, mas, estritamente falando, não oferece uma teoria de como a expiação é realizada. Três das principais teorias da expiação no Ocidente estavam presentes no século XII. 1. A teoria do resgate, formulada de maneira diversificada, segundo a qual Jesus Cristo pagou o resgate para libertar a humanidade da escravidão do diabo, que resultou no pecado. Foi a mais popular dos pais da Igreja, e por isso tem sido chamada de teoria clássica da expiação. Ela continuou a ser sustentada por Bernardo de Claraval, que intelectualmente permaneceu na teologia patrística. 2. A teoria do exemplo moral da expiação teve menos defensores ao longo da história, mas avançou no século XII por Abelardo. 3. A teoria do sacrifício da satisfação possuía uma declaração primordial de Tertuliano, mas encontrou sua formulação clássica em Anselmo. Essa foi a visão mais seguida. Como demonstração racional da expiação, a exposição de Anselmo parece permitir que Deus consinta meramente em aceitar a transformação dos benefícios da morte de Jesus Cristo para o mundo. Mas Anselmo afirma que isso é um ato de misericórdia divina. É assim com qualquer teoria racional da expiação. Deus está ativo somente de uma maneira mínima, a fim de que toda a realização seja quase impessoal. Os aspectos mais pessoais da teoria da expiação diminuíram não só por causa do batismo, ou por sua forma anterior haver perdido seu significado, mas também por causa do realismo filosófico. Isso tornou a teoria da presença do demônio quase impossível, pois no realismo o mal é a ausência do bem. Mesmo que a misericórdia divina tenha uma aparência mais formal, o mesmo acontece com o diabo. Do lado positivo, o realismo possibilitou uma humanidade abstrata que Jesus Cristo poderia assumir. E também, no entanto, teve o seu lado negativo. A identificação de Cristo com seus irmãos e irmãs não é tão evidente como um Deus-homem. A expressão do movimento humano, os sentimentos humanos da redenção, dados anteriormente a Jesus, foram agora dados a Maria. Ela, na cruz e no túmulo, resultou em duas figuras favoritas no final da Idade Média. 5. Pedro Abelardo. Abelardo é proveniente de uma linhagem de cavaleiros que talvez tenha contribuído para seu senso de superioridade. Ele estudou com Rosselino, um nominalista, Guilherme de Champeaz, um realista exagerado que introduziu o argumento da dialética no seu ensino em metafísica e teologia, e Anselmo de Laon. Após brilhantemente refutar o realismo de Guilherme, Abelardo começou a dar palestras para classes de entusiastas em Paris, sem qualificação alguma, exceto seu gênio. Ele tornou-se líder da escola de Notre-Dame em 1113 e decidiu migrar da filosofia dialética para a teologia. No entanto, a carreira de Abelardo foi interrompida em 1118 por causa do trágico acontecimento do seu caso de amor com uma de suas alunas, Heloísa, sobrinha de Flaubert, um cônego do Notre-Dame.
Quando Heloísa engravidou e seu caso foi descoberto, eles casaram-se secretamente. Embora Heloísa houvesse tentado dissuadir Abelardo a não dar esse passo, disposta a ser sua amante em vez de sua esposa, de modo a não impedir sua carreira clerical. Tendo-se submetido à castração por investigação de Fulguete, Abelardo decidiu dissolver sua união, colocando Heloísa em um convento e tornando-se monge no mosteiro de São Dionísio. Sua correspondência revela tanto a alta análise gerada por uma consciência cristã ciente de um mergulho na paixão, como uma individualidade, geralmente associada à renascença. Heloísa mostrou-se intelectualmente igual a Abelardo e superior em amor desinteressado e integridade pessoal. Ambos possuíam uma união de mentes e emoções e continuaram uma relação de amizade sem romantismo. Heloísa, após receber o mosteiro de Paraclito como doação de Abelardo, tornou-se abadesa e fez, com suas 6 casas, uma das instituições religiosas mais importantes de mulheres na França. Ela era conhecida por sua inteligência, seu interesse na educação por todas as freiras e sua administração competente. Ataques à doutrina da Trindade de Abelardo como modalista levou-o a ser condenado, sem ser ouvido em um concílio em Soissons em 1121. Sua crítica acerca da lenda de que o santo padroeiro São Dines foi Dionísio, o aeropagita convertido de Paulo em Atenas, obrigou-o a fugir de lá. Ele estabeleceu um pequeno oratório chamado de Paraclito perto de Troyes em 1127, tornou-se abade em São Gildas. Ele começou a ensinar em Paris em 1136. Bernardo de Claraval garantiu a condenação de Abelardo em Sens em 1140, confirmada pelo Papa em 1141. Os erros imputados a ele, além de sua doutrina trinitária, eram um otimismo exagerado sobre criação, inclinações nestorianas em relação a Jesus Cristo, um pelagianismo latente sobre a graça, transformando a expiação em uma lição sobre caridade e negligenciando o elemento objetivo da moralidade por insistência excessiva no elemento subjetivo, ou motivo. O conflito entre Bernardo e Abelardo era mais do que uma controvérsia teológica. Entre eles houve um choque de 2 tipos de educação. Bernardo representou o ensino mais antigo, com base nas escrituras, a exegese monástica e a lealdade à tradição direcionada à oração e à contemplação. Abelardo representou a nova filosofia escolástica que colocou a curiosidade e o poder de investigação da lógica a serviço da fé. A carreira de Abelardo marca o nascimento do tipo de pessoa que está em casa, na universidade moderna, o acadêmico profissional. Por fim, Abelardo foi recebido em Cluny por Pedro, o Venerável, e reconciliou-se com a igreja e com Bernardo. Com um bom toque de romantismo francês, quando Heloísa morreu, ela foi enterrada ao lado de Abelardo, no Paraclito. Seus restos mortais foram levados para Paris após a Revolução Francesa e agora descansam no cemitério de Père-Lachaise. Abelardo, em contraste com Anselmo, utilizou o princípio de que ele tinha de duvidar, no sentido de questionar ou examinar, a fim de saber. Porque, por duvidar, chegamos ao inquérito e, por meio da investigação, percebemos a verdade de acordo com a verdade própria. Abelardo antecedeu Tomás de Aquino em sua abordagem de linguagem teológica. Abelardo reconheceu que há uma falta de concordância entre linguagem humana e natureza divina. Elas têm o suficiente em comum para fazer uma possível comunicação significativa, mas existem diferenças suficientes das quais todos falam acerca de Deus, que é único, é ambíguo e sujeito a mal-entendidos. A tarefa do teólogo é encontrar respostas mais próximas da verdade possível. A mais significativa de muitas obras de Abelardo foi Sim e Não, na qual ele dispôs declarações da Bíblia e dos pais da Igreja em lados opostos de 158 perguntas. O objetivo não era desacreditar das autoridades da Igreja, mas estimular o estudo. Aquele era tanto um precursor como o oposto de João Graciano, no tratamento de diferenças nos concílios e pais da Igreja. Esse método exerceu uma influência decisiva sobre o modelo da escolástica. A citação das autoridades a favor e contra tornou-se o padrão de estudo. Apenas citando os pais da igreja opostamente, Abelardo, sem tentar uma reconciliação de ponto de vista, sugere 5 maneiras de tratar as diferenças de seus textos, uma elaboração dos comentários feitas por Agostinho. 1. Um texto não era autêntico. 2. Uma dada declaração era apenas um resumo do ponto de vista de um oponente a ser refutado pelo pai da igreja.
3. Uma determinada opinião tinha significância somente local, posteriormente substituída pela opinião dos papas ou concílios. 4. As mudanças no significativo devido à tradução ou ao uso de uma linguagem peculiar de um autor exigia que as distinções semânticas fossem feitas. 5. Se ainda existem contradições reais, então deve-se recorrer a uma determinação de autoridades de acordo com a seguinte escala: da Bíblia em primeiro lugar, de Agostinho em segundo e de outros em terceiro. O Tratado de Abelardo introduziu o debate no estudo universitário, produzido de forma meticulosa para o uso de autoridades patrísticas e gerou uma utilização maior da dialética. Abelardo declarou sua teoria de influência moral da expiação em seu comentário sobre Romanos. Em contraste com a doutrina de uma teoria objetiva da expiação de Anselmo, Abelardo tinha uma teoria subjetiva. Deus enviou seu Filho como uma revelação do seu amor e como mestre e exemplo. Em Jesus Cristo, o amor de Deus foi manifestado. Esse amor desperta uma reação amorosa nos seres humanos e é a base do perdão. A visão ética de Abelardo, estabelecida em Conheça a Si Mesmo, enfatizou que a ação correta é determinada apenas pelo motivo, a intenção de fazer a vontade de Deus. Abelardo não negou, no entanto, que a intenção devesse ser informada por um conhecimento do certo e do errado, que era dependente da verdade revelada. Sobre a questão dos universais, Abelardo começou mais próximo do nominalismo e se opôs ao realismo, mas acolheu uma posição intermediária, o construtivismo. De acordo com esse ponto de vista, os universais são concepções úteis, mas irreais, sendo apenas nomes. Conceitos na mente de acordo com a realidade externa, nomes ou palavras que correspondem ao entendimento de que existe na mente de Deus. Sua formulação provou ser muito vaga, mas preparada para o realismo moderado de Tomás de Aquino. A grande influência de Abelardo não foi como escritor, mas como professor. De seus alunos se tornou papa, 25 tornaram-se cardeais e 50 tornaram-se bispo. Abelardo não era o representante medieval do racionalismo liberal, embora às vezes rotulassem-no como se fosse, porque ele se via como servo fiel da Igreja. Ele sinalizou novas visões de abordagem e intensificou questões inéditas, uma vez que as pessoas se identificavam com ele com assuntos por ele delineados. A carreira de Abelardo é um exemplo notável de como o herege de hoje pode marcar o curso em que a ortodoxia de amanhã será defendida. Os ortodoxos atuais, muitas vezes, não têm a clarividência de reconhecer esses pensamentos e os confunde com inimigos, porque esses pensadores estão em combate próximo a eles e não estão bombardeando-os com posições entrincheiradas longe da linha de batalha. A Igreja precisa de seus abelardos para apontar suas insistências e explorar novas abordagens. Por outro lado, Abelardo era uma pessoa instável, obstinada e arrogante, assim como muitas pessoas brilhantes são. Não são um tipo de pessoa do qual uma instituição dependeria. 6. História posterior da escolástica. A escolástica continuou a ser um currículo educacional vital no século XIV e nos séculos subsequentes teve um renascimento moderado na neoescolásticas. A filosofia de Tomás de Aquino tornou-se a filosofia oficial católica e até meados do século XX foi igualada à ortodoxia católica. A neoescolástica fez uma distinção bem definida entre a filosofia e a teologia dos pensadores estudados, embora isso não tenha sido a forma como esses últimos viram seu trabalho. A diversidade entre os teólogos escolásticos agora está bem mais reconhecida, e o formato e o conteúdo de seus escritos são vistos como integralmente relacionados. Além disso, os neoescolásticos omitiram os místicos de seu interesse, embora quase todos os pensadores escolásticos tivessem um elemento de misticismo neles. O papel dos monges cistercienses na criação e na disseminação da glossa ordinária mostra que a aprendizagem contemplativa monástica e a acadêmica nas universidades recém-fundadas estavam entrelaçadas.